regiões do estado que a chuva apertou um pouco mais e teve aí não só alagamento como transbordamento. A gente vê cidades aí que quando tem uma densidade pluviométrica, né, ou chove um pouco mais, ela já tem os seus problemas. A gente aqui na cidade, o senhor dá um apanhado aqui para o pessoal ficar tranquilo, para saber se dentro do município de Tubarão teve algum ponto, né, de alagamento, né. Transbordamento não teve, porque o rio mantém-se aí numa regularidade, né, com seu leito, mas teve algum local que teve que, né, a Defesa Civil ser acionada? Não, felizmente, né, ontem, durante o dia e durante essa madrugada, na qual, né, a gente teve uma tempestade mais intensa, com raios e trovões, felizmente a gente não foi acionado, a Secretaria não teve nenhum acionamento e também não tivemos registro de alagamentos. A chuva na região, aliás, especificamente na cidade, aí variou nas últimas 24 horas de 50 a 60 milímetros, nas medições que a gente tem em alguns bairros. Nos municípios a montante, ou seja, antes de Tubarão, que abastecem o Rio Tubarão, na região de Orleans, Braço do Norte e também São Martinho, a chuva foi em torno de 40 a 50 milímetros, fato que elevou o nível do Rio Tubarão a poucos centímetros, né? Não chegou a 50 centímetros a elevação do nível do rio. Ou seja, a grande preocupação da população, né, desde ontem nos procurando e telefonando como está o rio, como tu já citaste, o rio está no nível normal, não teve nenhuma anomalia. Hoje, durante o dia, como mesmo leste a previsão da Epagre-Cirã, vai continuar com chuva, alguns momentos ela podendo ser expressiva, mas mesmo com essa chuva aí que foi apregoada no máximo 30 milímetros, até que venha um pouco mais em toda a bacia, não tem preocupação em relação ao Rio Tubarão. A gente já descreveu ontem, tanto eu quanto o prefeito, às vezes pode acontecer alguns problemas nos rios na região rural do município, Sim. Principalmente esses rios encaixados entre morros. Às vezes uma chuva intensa, às vezes de 10, 20 milímetros, em pouco tempo pode fazer com que esses pequenos rios venham a sair de suas calhas. Então a gente orienta, principalmente o pessoal do interior, quando der uma pancada de chuva muito grande e eventualmente os rios estiverem transbordando, que não passem os pontilhões ou não atravessem, esperem que essa chuva normalmente é momentânea, depois o nível volta ao normal, para evitar algum acidente, como a gente já tem visto em várias partes do estado. Às vezes as pessoas vão atravessar essas áreas com inundação ou mesmo alagamento nas vias, que não sejam inundação, não sejam água do rio, mas sejam os alagamentos nas vias, que não passem. Pode ter uma boca de lobo, pode ter um buraco numa ponte dessa, pode ter algum buraco que as pessoas sofrerem. Então, a gente orienta isto. Mas, por enquanto, a gente não teve nenhuma notificação, Zé. Bom, não tem chuva suficiente para fazer encharcamento de solo para deslizamento em áreas de risco aí. Isso também estás acompanhando, estás monitorando? Sim, felizmente. Eu digo infelizmente, nós vemos num período de estiagem, né? A chuva nos últimos 3 meses estão abaixo da média, ou seja, isso faz com que o solo fique bastante seco. E, curiosamente, né, ontem, até conversando com o pessoal que está trabalhando em obras, eles me disseram, a gente começou a escavar nos primeiros 10 centímetros, a terra está extremamente úmida, dali para baixo continua seca. E uma constatação dessa é que aqui na comunidade acima do quilômetro 60, na parte alta do quilômetro 60, tem aproximadamente ali 50, 60 residências, que nós estamos há um mês abastecendo a comunidade com água. Eles são abastecidos por água do morro, né, por córregos, ou então por pequenos veios de água, né, que vêm do morro, e em função dessa pouca chuva, a gente está abastecendo, inclusive ontem com chuva nós tivemos que levar. Isso mostra, isso que tu disseste, que o solo ainda continua bastante seco. Essa chuva que teve agora não foi suficiente para entrar no lençol freático. E isso é um dos motivos até também que leva ao nível do Rio Tubarão subir muito pouco, porque essa chuva que está caindo, o solo está absorvendo. Até um exemplo interessante, Zé, para a gente conversar, em 22, a chuva que teve em 22, por exemplo, aquela primeira grande inundação, choveu na bacia em torno de 300 a 350 milímetros, que o rio transbordou lá no São João, no Bom Sim. Pastor. Depois, em 2023, foi outubro de 23 que teve outra, não chegou no mesmo nível, mas teve muito próximo. A chuva foi praticamente a metade do que tinha acontecido em 22 e o rio subiu consideravelmente. Por quê? Porque os meses anteriores tinham sido meses chuvosos, ou seja, o solo não absorveu e automaticamente o que acontece? É escoamento superficial, a chuva caiu e vai direto para o rio. Então, essa tua observação é importante. E isso, nesse momento, é um problema, a falta de água, mas em relação ao rio é uma segurança. Mas essa chuva, né, em torno de
ontem, né, às 24 horas aqui em Tubarão, em torno de 60 milímetros, né, não é chuva para provocar o levantamento do rio, como a gente já falou. Bom, aí eu queria que desse uma explicação, até porque muita gente está nos assistindo, sobre essa questão que nós estamos vivendo agora e o fenômeno do El Niño, né? Nós temos, uns dizem que o auge dele vai ser daqui mais um mês, 2 meses, outros dizem que ele vai vir picotado, vai começar a trazer né, alguns acontecimentos que vão gerar problemas em algumas cidades, mas a gente observa que também ele pode ser focado em outro local, não precisa ser, o El Niño não vai estar aqui em cima de Tubarão ou região, ele pode estar na parte meio oeste ou oeste entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, como pode estar na parte litorânea. Dá só uma explicaçãozinha rápida para o nosso ouvinte aqui sobre essa questão, né, do que nós estamos vivendo hoje, né? Sim. E com relação à questão do El Niño. Bom, em relação ao El Niño, né, utilizando informações da NOAA, que é a agência norte-americana que estuda a atmosfera e os oceanos, na qual serve de referência para todo mundo em relação ao fenômeno El Niño ou Laninha, né? E que os institutos do mundo inteiro aqui, Santa Catarina, a Secretaria Estadual de Defesa Civil, assim como o CIRAM, seguem as informações básicas dessa entidade. Ainda agora há pouco, observando, esse fenômeno El Niño já está instalado lá no Oceano Pacífico, na região equatorial, ou seja, a temperatura do oceano já está em torno de 2 graus acima da normalidade. Lembrando que a NOAA faz esse monitoramento desde 1950. E de lá para cá a gente tem dados. Então, por isso que tem uma média. Normalmente a média da temperatura do Pacífico nessa região é 1, e quando ela sobe, quando passa de meio grau acima da média, já é considerado El Niño. Se tiver 3 meses seguidos, a temperatura do Oceano Pacífico nessa região acima de meio grau, já classifica como El Niño. Seria um El Niño fraco. Neste momento, a temperatura já está mais alta, já está em torno de 1 grau centígrado. Então, o El Niño hoje já está numa condição já passando de fraco para mediano. No início, o que acontece? Primeiro é só a temperatura da água. Ele não chega a caracterizar o fenômeno El Niño com influência no restante do mundo. A partir do momento que a atmosfera, ou seja, aquece o Pacífico, tendo maior temperatura, acontece maior evaporação. Tendo evaporação, isso forma nuvens e automaticamente muda a pressão atmosférica. Os ventos que normalmente nessa região são de leste para oeste, da América do Sul para a região da Austrália, ele inverte, porque diminuiu a pressão aqui. Sim. E aí os ventos começam a mudar. É onde aí começa a influência do El Niño sobre o continente sul-americano, vamos falar, aqui no sul do Brasil. Então, com esse aporte de umidade que vem do oceano para cima do continente, e aí tem os tais rios voadores, que isso vai para cima da Amazônia e beirando, vamos dizer assim, os Andes, esse fluxo de água vem para a região sul. Então, por isso que uma das características do El Niño é que na região sul do Brasil aumenta a chuva em períodos de El Niño. E isto é fato, é algo que a gente pegando todos os dados que tem em anos de El Niño, aqui na região sul a chuva aumenta. Eu tenho os dados aqui da bacia do Rio Tubarão. A média, por exemplo, Tubarão é em torno de 1.300, 1.400 milímetros de chuva por ano, num ano normal. Em períodos de El Niño, isso vai para em torno de 1.700. Aumenta a quantidade de chuva na região. Então é fato. Ou seja, o El Niño provoca mais chuva na região. Entretanto, esse aumento de chuva não significa desastre. Certo. Vai aumentar a chuva, ela pode ser distribuída durante o ano ou durante os meses, sem causar maiores problemas. Tem mais chuva, às vezes prejudica a questão da agricultura, porque choveu um pouco mais, mas em termos para a população não tem nenhum significado que vai ter desastre. Não estou dizendo que não vai acontecer, pode acontecer. E até gosto de destacar que 1974, a grande inundação, 2022, nós tivemos 2 eventos de inundação aqui em Tubarão, não era o El Niño. 74 não era o Ninho, 22 não era El Niño. 2016, porque o El Niño, como é apregoado, né, ele não provoca só chuva, também aumenta a temperatura, tempestades. O vendaval... Vento, granizo. Isso. O vendaval de 2016 em Tubarão também não era El Niño, era um período de Laninha. De 2016, né? 16, isso é. Outubro de 2016. Então, de maneira nenhuma, a gente pode ficar... que não vai acontecer muito, pelo contrário, a gente está fazendo uma série de ações, e assim, pelo Brasil afora, né, de ações para minimizar os efeitos caso venha a acontecer. Em relação à situação que Dante perguntasse, em relação ao Ninho, sim, ele já está estabelecido, e esse próprio Instituto NOAA, ele mostra
que a probabilidade de ele ser um El Niño muito forte a partir de setembro. Ou seja, um El Niño que a temperatura do oceano vai subir em torno de 2 graus centígrados. Então, a tendência é que de setembro até janeiro nós tenhamos a intensificação da chuva na região. E lembrando, e o próprio Estado, essa semana, junto com a Universidade Federal, mostrou que setembro é um dos meses que o maior número de eventos extremos acontece em Santa Catarina. Fora janeiro, que janeiro tem muita chuva, tempestade, mas setembro, porque é a passagem do inverno para a primavera. Então, essa mudança na atmosfera já provoca chuva. Bom, esse é um assunto que ficou claro aqui para o nosso ouvinte. E um outro, que há muitos anos esperado, é a questão, né, do Rio da Madre. Né, uns dizem de Rio Seco, outros dizem Rio Morto, mas o Rio da Madre que está sendo feita uma limpeza. Lá no início foi startado pela Prefeitura, através também da Defesa Civil, né, para que os moradores deslocassem as cercas, para o equipamento, para a máquina ter maior agilidade, e deu continuidade no trabalho e já deu uma expectativa, já no final do mês agora, dia 29, dia 30, já tinha atingido 25%, né, da limpeza do rio. Influencia essa questão do rio, ou essa primeira limpeza, porque não está sendo feito um desassoreamento, está sendo feito uma limpeza, mas auxilia numa calha dessa ser limpa e desassoreada para a questão das cheias em Tubarão, para o fluxo da água? Sim, é importante destacar que essa obra, a princípio, ela traz uma série de benefícios para a cidade. Certo. E para nós, como Secretaria de Proteção e Defesa Civil, até o motivo na qual nos levou a fazer a solicitação ao governo do Estado que financiasse essa obra, né? Na verdade, a gente lembrar e fazer jus que era um projeto que tinha iniciado na gestão anterior, né, na gestão do secretário Jairo, e que eles não tinham conseguido dar continuidade. A gente aprimorou esse projeto e conseguimos essa verba, mas utilizando basicamente, apregoando a segurança. Boa parte da drenagem aqui da Vila Moema, do Recife, da Passagem, são tubulações que saem ali no rio, o Rio Seco, o Rio Morto, o Rio da Madre. E com a situação que ela estava, inclusive várias dessas saídas, essa vegetação, ou seja, o aguapé, né, estavam tomando conta, e isso automaticamente diminui a vazão. Então, com certeza, com essa limpeza, mesmo não sendo aprofundamento, desassoreamento, como citasse, nós estamos apenas tirando essa cobertura vegetal e eventuais entulhos que estão próximos à superfície. Não tenho dúvida que consideravelmente melhora a vazão dessa drenagem aqui. E nesses períodos de chuva intensa, então é importante destacar, para períodos de chuva intensa, quando chove, o rio vai dar um fluxo para a nossa drenagem do município. Em períodos de inundação e enchentes, não. Nós estamos falando de problemas de chuvas intensas, que a partir do momento que temos inundação, aí já muda completamente o quadro. A influência e a importância dessa obra, além do sistema de drenagem, é também, por exemplo, no ano passado, os risicultores estavam com sérias dificuldades de conseguir sugar água do rio para colocar nas suas culturas. Essa vegetação não permitia a passagem da água. Então, teve que aumentar muito o volume das bombas, lembrando, né, que esse rio ele é mantido por bombas, né, que ele depois da retificação do Rio Tubarão, ele ficou com o nível dele mais alto que o Tubarão. Então, tiveram que aumentar consideravelmente a vazão das bombas para essa água chegar na risicultura. Então, agora, com essa limpeza, com certeza o fluxo vai ser melhor. Além disso, também a dessedentação de animais. Na região da Madre, no campo da Eira, tem muito gado e utilizam água para os animais beberem. E além da qualidade da água muito ruim, estava chegando em pouca quantidade. Então é mais uma ação que essa obra vem atender, não só em relação à proteção e defesa civil, mas também a parte socioeconômica. Aquela tomada d'água ali, onde era a associação ali da prefeitura, e onde tem as bombas lá, né, que pega do Rio Tubarão, para jogar no Rio da Madre, o Rio Tubarão está um pouco mais baixo. Ele não entra, claro, quando ele altera o leito, ele entra por gravidade. Mas quando ele está mais baixo, tem que ser o sistema de bombeamento. A partir do momento, porque agora com a limpeza do rio e a aquisição da prefeitura com equipamento, com aquela máquina anfíbia, dá para se pensar no desassoreamento, né, que dá 22 quilômetros, né, o trecho do rio, aproximadamente 22 quilômetros. E aí, uma vez tu fazendo o desassoreamento, tu vai baixar o rio. Aí não dá para tirar aquela barreira de concreto, porque tem uma barreira ali de concreto, foi
Eu lembro que quando o Daniel S. trabalhava na prefeitura na oportunidade, e nós acompanhamos ali, foi feito uma cortina de concreto, mais ou menos com uns 10 metros de largura, né, que fazia para que o rio ficasse no nível ali, né? Porque o rio ele tinha uma determinada altura, quando ele tinha era serpenteado, quando ele foi retificado a calha, ele deu o fluxo da água mais rápido, então ele baixou o nível ali, né? Será que tem como... Porque tem um custo isso aí, e que lá no final das contas quem paga é a população, né? Porque tem um custo para te jogar essa água do rio, né, do rio Tubarão para dentro do rio da Madre, o rio seco ali, né? E de repente, nesse trabalho de desassoreamento, de baixar, né, ali a calha do rio, e para entrar por gravidade, tirar aquela cortina de concreto ali, existe de repente alguma forma de poder estudar isso, a possibilidade de se fazer esse trabalho? Querido, essa ideia a gente já passou, já foi discutida entre a prefeitura, e é uma situação que precisa de um estudo bem detalhado. Hoje o desnível, em período normal, está mais de 1,20 m, o nível do rio Tubarão com o rio seco, né, o rio Morto, o rio da Madre, como é chamado. Então tem um desnível muito grande. Para fazer um aprofundamento deste nível, né, dessa mais de 1 metro, aprofundar a calha do rio, a gente precisa de um estudo mais detalhado das margens do rio, porque se tu fazendo o aprofundamento, o que pode acontecer? Desestabilizar os taludes, né, as margens. E naquela região, principalmente aqui nesse trecho inicial do rio, tem residências praticamente dentro do rio, né? Então é algo que foi pensado. Não temos o estudo ainda, mas a ideia, uma das ideias no futuro, inclusive agora nesse processo que a gente contratou essa empresa para fazer limpeza, foi pensado nisso, mas como não tínhamos um estudo para demonstrar a estabilidade dos taludes, a gente deixou. Mas é algo que está em stand-by, não vou afirmar que a gente vai conseguir fazer isso nessa gestão, mas é algo que faz parte. E até em relação não só ao nome do rio, só para voltar, né, como tu citasse que o rio era serpenteante, né, era um rio meandrante até 1982, este rio que a gente chama hoje de Rio Morto, Rio Seco, era o antigo leito do Rio Tubarão. Sim. Onde é o leito do Rio Tubarão hoje, era chamado antigamente era o Rio Tubarão das Conchas. Era um rio bem menor e o principal era este aqui. Até que boa parte dos migrantes da região dos italianos vieram até os morrinhos com algumas embarcações a vapor, na época, subindo pelo Rio Tubarão, pelo rio, esse rio que era o Rio Tubarão. E o que aconteceu? Nesse Rio Tubarão das Conchas, foram fazendo drenagem para uso da pecuária, da agricultura, foram criando canais e isso foi fazendo que essa Rio do Tubarão das Conchas fosse aumentando. E também depois obras aqui na região do Capivari para drenar toda a região da estiva, foram feitas uma série de valas. E em período de inundação, de chuva forte, o Rio Tubarão, quando chega aqui nessa curva de Capivari, o que ele fazia? Ele fazia a curva e entrava. Ele passava ali por trás da associação da prefeitura. O rio fazia uma curva. Então, fazia uma curva ali. Uma curva bastante grande. Isso perdia muita energia. E como tinha esse outro menor, e com o passar do tempo, cada enchente que dava, a água começou a ir por aquele leito e naturalmente foi deixando aquele leito como principal. Então aí hoje o nome Rio da Madre, que na verdade o Rio da Madre é aquele lá do final da Madre, onde tem uma ponte que divide Tubarão, para a direção das lagoas, mas como o rio corre praticamente por toda a Madre, ficou intitulado esse aqui também Rio da Madre, mas a princípio é o Rio Tubarão ainda, né? O Rio Tubarão, com certeza. Bom, isso aí é parte da história também, confunde a parte da história da cidade, né? É aquela, realmente, né, os migrantes, que quando vinham para cá, eles usavam ali por embarcações até ali Morrinhos, né? Essa região. E só voltando em relação ao rio, né, o antigo Rio Tubarão, eu tenho uma foto aérea de 1957 que mostra a entrada, tinha os dois rios, né, mas a entrada para esse que é o Rio Seco, o Rio da Madre hoje, porque já estava, a preferência já estava sendo lá pelo outro rio. Rio das Conchas. Rio das Conchas, fizeram um enrocamento, moles de pedras para forçar que a correnteza entrasse para cá. Acho que uns 20, 30 metros dentro do leito do Rio Tubarão hoje. Tem uma foto, eu tenho essa foto aérea que mostra muito claramente tentando forçar a passagem do rio aqui. E logicamente depois desse aprofundamento, né, endireitamento, deixando ele reto o Rio Tubarão, alargamento, aí sim, daí perdeu toda a função e virou ser um rio
que precisa de bombas, infelizmente. Bem, nós agradecemos aí por sua participação, o secretário Rafael. Ontem liguei à noite, tá uma preocupação, nós recebemos durante o dia que temos muita ligação, disse, vou ligar para o secretário, ver se ele vem aqui, né? Porque, como falei, essa orientação, esse acompanhamento feito pela secretaria, né, com a sua participação e trazendo a tranquilidade aí em muitos momentos para a população e deixando transparecer, é importante. Mas também é importante vir aqui, né, trazer ao vivo a informação para você, porque depois, logo após essa entrevista, nós vamos dividir essa entrevista e vai para o portal de notícias nossos, com imagem, enfim, vai para os stories, a gente vai, massifica essa informação, né? E é importante, nós lhe agradecemos por estar aqui no dia de hoje conosco, né? Sei que o senhor está cheio de atividades lá na secretaria, mas a gente agradece por o senhor tirar o tempo de vir aqui para conversar e obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Zé. É super importante, eu digo que não adianta a gente fazer algumas ações se a população não estiver informada. E o trabalho de vocês, da comunicação, é extremamente importante, né? As redes sociais hoje são extremamente importantes, que divulgam muito rapidamente as informações, mas eu tenho comigo que as informações que saem pela imprensa oficial, pelas rádios, e principalmente rádio, que tenha rapidamente isso é transmitido para as pessoas, eu tenho muito apreço pelos rádios, na verdade até pela história, lembrando 1974 também. Vocês são um meio de comunicação muito importante para a prefeitura, para a população de Tubarão. Agradeço esse espaço e mais do que nunca, principalmente a tua presença, que tu conhece, tu trabalhou na prefeitura, tu conhece bastante da geografia da região, que também pode nos ajudar. Então, volto a repetir, eu agradeço, estaremos sempre à disposição e só relembrando a população que essa chuva, né, deve continuar durante o dia, como o próprio José leu aqui o informativo do Ipagciran. Nós continuamos a monitorar, a Secretaria está em tempo integral acompanhando, qualquer informação a gente vai repassar para a imprensa, né? E precisando também um 99 ou um 93, algumas de emergência também para o Corpo de Bombeiros. E agradecemos o espaço e a gente pretende voltar, José, eu imagino que nos próximos 15 dias, com mais informações a respeito de atualização que a gente está fazendo do plano de contingência. Que bom, isso é importante, né? Eu acho que é muita mudança e